Capítulo 4 – Portas do Reino Celeste. Estarei descrevendo neste capítulo sobre alguns palácios reais que vi nas dimensões celestiais, entre outras revelações. Fiquei muito feliz pelo fato do Espírito Santo da promessa me permitir contemplar tanta beleza envolta em mistério. Levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim era o amor. Cantares 2, 4. 3 portas do reino se abriram na banda do norte. À noiva fiel lhe foi dado as chaves do reino. Jesus é a única porta de entrada para o reino celestial. A igreja recebeu as chaves do reino quando Jesus a passou para Pedro. Mateus 16, 18 a 19. Quem tiver acesso às chaves do reino conhecerá os seus mistérios. E disse o Espírito Santo de Deus: muitos eleitos, ainda em vida, nesses últimos dias, serão arrebatados aos céus em espírito. Estes voltarão e relatarão as belezas do reino celestial. E eis que sinais e prodígios acontecerão nos céus e na terra. Atentai-vos, pois não vos deixarei órfãos nos dias da calamidade. Fujas para o monte, de onde vem o vosso socorro. Olhai para o alto e sedes sóbrios. Certo dia de busca, após subir e orar, novamente o meu espírito foi conduzido aos céus. A princípio, do local onde me encontrava, eu percebi que eu estava sentada virada para o norte, tendo como referencial o Oceano Atlântico. E dali eu podia ver à minha frente 3 portas grandes, revestidas de ouro puro. Em cada porta havia um anjo guardião com sua espada reluzente. Naquele instante, o meu espírito, guiado pelo Espírito Santo, discerniu que poderia escolher em qual daquelas portas eu entraria primeiro. Porta do Oriente, Palácio dos Sacerdotes. O Espírito Santo me revelou que a primeira porta da banda do norte está localizada ao Oriente, onde se dá o nascer do sol, sendo assim designada como Porta do Oriente, que dá acesso à Porta do Tesouro e do Palácio Sacerdotal. A segunda porta da banda do norte, localizada entre o Oriente e o Ocidente, é designada como a Porta Central e dá acesso à Porta da Rocha e do Caminho. E a terceira porta, designada como a Porta do Ocidente, que dá acesso à Porta do Vento Impetuoso e da Redenção. O meu espírito, então, pediu para entrar primeiro pela Porta do Oriente. Então, eu caminhava juntamente com um anjo que tinha cerca de 3 metros de altura. Passamos dentro de montanhas repletas de ouro maciço e pedras preciosas azuis turquesa. Meu coração se surpreendia ao ver tanta beleza, e aquele local era novidade para mim. Eu queria saber onde estava. Então, o anjo do Senhor me tranquilizou, dizendo que estávamos no reino da luz, passando por uma mina de pedras preciosas. Eu pude presenciar pequenos seres celestiais cavando o local da mina com picaretas e outras ferramentas mais modernas, regidas como se fosse a laser. O anjo do Senhor me disse que aqueles seres eram trabalhadores do reino celestial e que estavam preparando as joias da noiva. Disse-me ainda que ali estavam uma das incontáveis e imensuráveis fortunas do reino de Jesus, e que não se pode vender e nem comprar sequer nenhuma pedra daquela mina, por menor que seja a pedra, nem mesmo pó ou faísca. Tudo naquela mina tem vida. É mistério demais. Meu Deus! Andamos e chegamos até outra porta, uma porta muito reluzente. E eu podia ver dali planícies e pequenos planaltos verdejantes. Ah, como eu senti paz naquele lugar! Era de um refrigério inexplicável. Então, parei próximo à janela de vidro transparente e vi o movimentar de vários remidos de vestes brancas
que em paz tranquilamente aguardavam o grande dia do Senhor. E eu senti desejo de ir além naquele mistério, transpor aquela janela de vidro. Porém, o anjo do Senhor me disse: ainda não é chegada a hora desse mistério. E aquele anjo não podia parar, pois tinha uma missão já predeterminada para me revelar. Saímos dali e passamos por um jardim celestial maravilhoso. Suas flores eram grandes e viçosas e possuíam fôlego de vida. Constantemente, gotejado orvalho sobre elas, vindo diretamente do rio da vida que procede do trono de Deus e do Cordeiro. Aquelas flores exalavam perfumes diferenciados, como forma de adoração a Deus, sendo que tais fragrâncias subiam diretamente para o trono de Deus. Havia também no jardim daquela praça pequenas árvores ornamentais, transparentes como cristal, porém em ouro fino. Também vi remidos de vestes brancas assentadas em bancos móveis de ouro puro e transparente. Tais bancos tinham vida e se movimentavam, conduzindo os remidos de um lado para o outro da praça. Havia também crianças correndo pelo jardim celeste, sendo que as mesmas recebiam cuidados especiais de anjos, inclusive anciões. Entre as exuberantes flores daquele jardim celeste, havia uma rosa azul que atraiu minha atenção. Então, parei para contemplar sua formosura. Mas o interessante é que o anjo do Senhor, que estava me conduzindo, prosseguiu no caminho, e quando me dei conta, ele já estava bem à frente. Nisto, ele parou e sorriu para mim. Embora eu tivesse muita curiosidade em desvendar os mistérios daquele jardim, eu acariciei rapidamente aquela rosa azul, cujo semblante espiritual lembrava o rosto de um ser humano, e depois corri até o anjo. Para sua meditação, leia Salmos 111, versículo 2, Salmos 89, versículo 11. Continuamos nossa trajetória pelo reino celeste e então chegamos a uma grande porta, outra porta, cerca de 3,5 metros de altura, de um palácio do reino. À frente daquela porta estavam 2 anjos guardiões que fizeram continência para mim, noiva, inclinando a sua cabeça. Também observei que as asas do anjo que me conduziu até aquele lugar do reino celestial estavam guardadas em suas próprias costas. E, após conduzir-me até aqueles anjos guardiões que estavam de frente para a porta formosa daquele palácio, imediatamente aquele anjo ergueu suas asas, surpreendentemente, de modo que se tornaram imensas. Em seguida, rapidamente ele sobrevoou à frente daquele palácio, indo para outra dimensão celestial. Ali havia sido encerrada sua missão para comigo. Medite em Apocalipse 19:10. Então, em frente àquela porta formosa daquele palácio, percebi que minhas vestes espirituais foram trocadas novamente por vestes sacerdotais. Emocionante foi ver em mim o peitoral contendo as 12 pedras esculpidas como selos. Êxodo 28, 14 e 29. Ouvi badaladas dos sinos e a grande orquestra daquele imenso salão começou a tocar. Como foi maravilhoso ver os corais de anjos cantando e rejubilando de alegria. No salão, eu pude ver também muitos assentos dispostos a formar um grande círculo ao meio, que ficara livre. Os assentos eram arredondados, a perder de vista, e os seus respectivos sacerdotes assentaram-se neles. Naqueles momentos, eu tinha a convicção de que o sacerdote Arão estava ali. E aos que forem designados entrar por aquela porta, poderão contemplar o resplendor do assento principal, o trono do sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, o próprio Senhor Jesus. Hebreus 7:17, Hebreus 8, 1 e 2, diz assim:
És o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Maravilhoso foi presenciar o grande resplendor da presença de Jesus assentado em seu trono sacerdotal. Pude vê-lo como uma luz prateada muito forte. Só pude discernir daquele resplendor as 12 pedras do peitoral sacerdotal do sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu não podia ficar de pé, devido à gloriosa presença de Deus. Chorei muito enquanto escrevia. Dizia o sumo sacerdote com voz de trovão, que apazigua muitas águas: eis que tenho reservado muitos assentos sacerdotais neste lugar celestial. Foi então que vi milhares de assentos trono ainda vazios. Os que ainda assentarem reinarão comigo, aqueles cuja arca da aliança estiver em si. Estes assentos trono são reservados para os meus filhos, que mesmo em angústias, guerra, perseguições, perseveraram sem oscilar, lutando em prol da conquista do meu reino, vidas salvas na terra. E são estes designados minha propriedade peculiar. Apocalipse 24, a 5. Percebi que à frente de cada assento estava registrado em pedras brancas, transparente como cristal, o nome dos sacerdotes eleitos que hão de estar em glória naquele lugar. Leia Apocalipse 2,17 e Apocalipse 3,12. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 6. Também pude presenciar os instrumentos que os anjos tocavam no salão daquele palácio, que eram grandes e de ouro. Eles tocavam como a orquestra sinfônica toca, e havia um ministro de música do céu, um sacerdote que regia a orquestra, e na plenitude dos tempos, os cantores do grande coral celestial eram remidos do Senhor já em glória. Então me disse o Senhor que os grandes corais dos remidos em glória viajariam pelo reino celestial para cantarem quando a noiva rainha estivesse no céu. As vestes usadas pelos componentes daquele coral eram tipo becas de formatura, na cor azul marinho, sendo que havia uma faixa vermelha carmesim na cintura. Ao retornar da porta do Oriente, fui conduzida por um anjo, descendo por um grande rolo escrito em letras de ouro, em hebraico celestial. E já em outro dia, ao subir a escada para o terceiro andar de minha casa, meu local de busca com Deus, minha visão foi aguçada, e eu vi que sobre a escada havia um rolo designado rolo da anunciação. Ao término da subida, vi que havia à minha frente 2 anjos que eram guardiões do tesouro do céu, um de frente para o outro. Cada um possuía 2 espadas reluzentes, cruzadas umas com as outras. Eles foram designados a me proteger ao receber novas informações do céu. Porta central, porta da rocha e do caminho. E novamente eu vi as 3 portas da banda do norte. Parei em frente e à porta do oriente, e o anjo me concedeu a chave da porta central, que só poderia ser usada quando da sala do trono de Deus viesse o comando. Em seguida, aquele anjo me mostrou a porta central da banda do norte, e outro anjo me conduziu até ela, trazendo consigo um rolo selado pela Trindade, o qual me autorizava a passar por ela. Observei que foi colocada em mim uma roupagem especial, uma capa de listras largas, brancas e vermelhas, sandálias de couro em tons de ouro, amarradas até os joelhos. Eu tinha uma espada na cintura e um arranjo na cabeça, que lembra um chapéu branco com a pena branca de uma grande águia.
O anjo abriu aquela porta segurando a minha mão. Eu tinha a chave e a autorização de Jesus para abri-la. Caminhamos por um caminho que passava no meio de uma grande rocha, sendo que de um lado era rocha ouro e do outro lado rocha avermelhada. O anjo guerreiro que me conduzia por aquele caminho estava vestido de roupa verde, botas de couro de novilho até o joelho e cinto de couro também de novilho. Ele tinha 3 estrelas trinas nas cores vermelha, amarela, transparente e azul. Os cabelos daquele anjo eram pretos e ele não tinha as asas. O mesmo exerce função de alta hierarquia no exército de Deus no céu. Aquele anjo me mostrou aquela grande rocha separada ao meio por um caminho. Estava esculpida na rocha o formato de vários livros, sendo que cada qual tinha um nome. Atentei-me para vários livros que emitiam luzes prateadas, ora vermelho, outros azuis. E disse o anjo do Senhor: estes livros correspondem às pessoas que aceitaram a Jesus como Salvador. Muitos desistem na caminhada e são tragados pelo devorador de almas, já que Satanás pleiteia diante do trono de Deus o livro da pessoa tragada. Deus, o juiz supremo, é justo e abomina a iniquidade. Ele envia os anjos e profetas para guerrearem por estas vidas na terra. Porém, se a pessoa negar e rejeitar a Jesus com sua boca ou através de atitudes pecaminosas, o livro da vida dessa pessoa é retirado da rocha que é pura. Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravasse no livro e para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó 19, 23 e 25. Vi que outro livro de uma mulher foi retirado daquela rocha, ficando no local apenas o vazio. Em seguida, vi que abutres gigantes levaram a mulher, cuja vida estava descrita no livro, retirando-a do caminho. À medida que se afastava, ela se enchia de vermes, demônios, tornando-se escrava dos abutres. Amou a maldição e a carregou. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Continuei caminhando. A rocha era imensa e o caminho era estreito e longínquo. Enquanto eu caminhava, consegui perceber os detalhes do caminho. Haviam anjos guardiões com suas espadas erguidas nos ares sobre as laterais da rocha. Ao atentar para o alto, onde estavam os anjos, vi que o firmamento se abriu, surgindo algo como um grande cometa. E dali Jesus me observava na figura de rei. Ele estava com os cabelos pretos, tendo seu cetro de justiça em sua mão. Jesus sorriu para mim e estendeu o cetro. Imediatamente percebi que minhas vestes resplandeciam como ouro. Estavam longas e havia diversas pedras em tons de ouro que brilhavam, além de pérolas raríssimas. Meus sapatos também eram de ouro. Novamente, eu representava ali a noiva de Jesus. Jesus chamou a noiva e ela começou a subir, erguida pela luz do cetro do noivo. Ele acariciou seus cabelos e colocou mais uma pérola no colar da noiva, que ao todo já eram 70, na plenitude da perfeição espiritual dos 70. A noiva chorava aos pés de Jesus. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para pendurar armas. Cantares 4, 4. Então, o noivo Jesus me disse: não chores, ainda um pouco mais, e estarás no reino comigo. Em breve, muito em breve serás arrebatada, amada minha. Formosa és tu, como os das garças é o teu voo. Suntuoso como a gazela é o teu caminhar. Minha primícia, o reino te aguarda, tudo já está preparado.
Porta do Ocidente, porta do vento impetuoso da redenção. Após retornar da porta central, o anjo de vestes brancas com faixas vermelhas na cintura me levou até a porta ocidental. De frente àquela porta havia um anjo guardião de vestes brancas e de cinturão verde, que tinha também um anel de pedras esmeraldas, braceletes contendo rubis, ouro e esmeralda. Recebi longas vestes contendo as cores das vestes do anjo, sobressaindo a cor verde, sendo acrescentados bordados de flores em fios de ouro, pedras preciosas verdes, amarelas, vermelhas, azuis e brancas. E eu tinha também cintos largos, sapatos de cristal, joias, muitas joias. As suas mãos são como anéis de ouro que têm gastado as turquesas, o seu ventre como alvo marfim coberto de safira. Cantares 5:14. A porta ocidental era alta, de cedro revestido de ouro maciço. Havia uma mensagem eletrônica passando na parte alta da porta que dizia: dias de tribulação na terra, alerta, alerta, é chegado o grande dia do grande eu sou. Vi em seguida, passando pela mensagem digital, vários números 7, e a porta ocidental começou a se abrir lentamente. Ventos e névoas, em forma de redemoinho, surgiram na parte de dentro da porta, e o meu espírito foi levado até aquele local misterioso. O vento girava como uma nuvem de fumaça branca, que tipifica o Espírito Santo. Eu senti alegria e muito refrigério. Então, assentada no colo do vento impetuoso, nuvem de fumaça branca, eu contemplava minha beleza como noiva, através dos reflexos formados pelo vento. Reflexo do sol da justiça, Jesus. Formava nova alianças coloridas, representando a aliança do noivo com a noiva. E a nuvem gotejava orvalho vinda do rio da vida. E o Espírito Santo revelou-me. Assim sentem os meus filhos quando são batizados com os dons espirituais. 1 Coríntios 12:4-11. Tudo que via e ouvia era mistério demais para mim. Situações inefáveis presenciei, difíceis de expressar. Após passear pela nuvem branca, caminhei por um caminho de blocos de ouro e cheguei próximo a uma porta de ouro arredondada. E quando eu falei que vinha em nome de Jesus, minha voz foi reconhecida como sendo a voz da noiva, e eu tive a permissão para entrar. Então, o anjo que estava comigo fez sinal indicando que era para eu entrar. Porém, ele ficou do lado de fora da porta, pois sua missão era de me levar até aquele local. Abra-me a porta, minha irmã, minha querida, minha pomba, minha mulher ideal, pois a minha cabeça está encharcada de orvalho, o meu cabelo da umidade da noite. Cantares 5:2b. Então, entrei naquele lugar magnífico. Maravilhada com o que eu presenciava, passei a observar cada detalhe. O piso era transparente e espelhado em tons de ouro fino. As paredes tinham vida, sendo transparente de cristal, formando várias repartições. Mas o interessante era que tudo sorria para mim, demonstrando admiração e intimidade com meu espírito. Algumas paredes viventes alegremente me puxavam, como que me abraçando e até beijando. Risos. Embora fosse curioso e novidade para mim aquela situação, eu me sentia muito feliz. Percebi que aquele local onde eu me encontrava era um imenso cofre celestial e que além das paredes, outros seres celestes também me observavam. Olhei para cima e vi que o grande teto também sorria para mim. Ele era transparente de ouro e os seus olhos, sim, o teto tinha olhos, eram como labaredas de fogo. Fiquei perplexa com o que eu via. Porém, eu tive curiosidade em desvendar mais mistérios
daquele lugar de paz e misterioso. Quis saber o que estava além daquelas paredes viventes, que também formavam portas. Então, levemente toquei numa maçaneta digital e minha impressão digital foram reconhecidas e uma das paredes viventes se abriu. Havia do outro lado prateleiras cheias de rubis e diamantes. Comecei a andar e vi que logo à frente havia anjos trabalhando numa repartição onde havia muitos talheres de prata e de ouro e transparentes como cristal. Também haviam copos grandes, taças e pequenos cálices, bandejas e pratos. O salão era imenso e formado por altas prateleiras. As mesas eram de cristal. Tratava-se de um ambiente celestial, transparente, que exalava aroma suave. E aqueles anjos trabalhavam sob a orientação de um anjo ancião. Ao me ver entrando, pararam e se posicionaram em continência à noiva. Vi um ser pequeno que estava aprendendo com os outros anjos as funções de servir. Nota: os anjos anciões exercem funções hierarquicamente altas no céu, sendo por isso dotados de liderança e, para isso, sabedoria. E no decorrer dessa carta-livro, você verá sobre outros anciões, os quais relacionam-se funcionalmente com o local mencionado. Perguntei ao anjo ancião por que de tantos vasilhames. Ele olhou para uma parede que trazia informações da sala do controle de Deus, e ali lhe foi dado o sinal verde. Após ser autorizado a falar, o ancião disse: trabalhamos ordenadamente em prol dos filhos de Deus na terra. Então, o anjo ancião me mostrou o piso, e eu vi que ele se abria como uma porta no tempo e espaço. E eu vi dali uma igreja na terra se preparando para a ceia. Quando os filhos de Deus na terra oram ao Pai, em virtude do acontecimento da ceia, espiritualmente as taças de vinho, vasilhas com água, pão e vinho, são levados pelos anjos até a igreja. Embora eles utilizem os objetos da terra, no reino celestial eles são trocados. E todos que tocarem nos objetos com sinceridade, arrependimento, serão abençoados e sentirão refrigério ao participarem da ceia. E aqui no céu, nesta sala, ficam registrados os dias, hora, minuto e segundo da ceia da igreja. Os fiéis que orarem ou buscarem mais em prol da ceia, alcançarão crescimento espiritual e maior experiência com o Espírito Santo. Um louvor vindo direto do trono de Deus ressoava naquele lugar, e os anjos cantavam em línguas celestiais, exaltando o Rei dos Reis. Ao sair daquele salão, eu vi outra porta que se abria, e ao lado daquela porta havia um anjo cantando em línguas celestiais. E além daquela porta havia uma grande almofada aveludada, vermelha carmesim. Ao caminhar sobre ela, senti o quanto era macia e aconchegante. Pulei como criança sobre aquela almofada, e luzes como bolas de fogo começaram a se acender. Elas tinham vida, e eu senti a presença de vida em abundância. Eu quis então saber onde eu estava, e o porquê de sentir tanta alegria, mesmo sem compreender. Então ouvi: estás dentro da plenitude do Espírito Santo de Deus. Comecei então a chorar de emoção, ao discernir que eu estava dentro do coração do Espírito Santo. Leia Efésios 1, 23. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios da plenitude de Deus. Efésios 3, 19. Eu podia tocar nas bolas de fogo e ser irradiada por cada uma delas. Meu corpo espiritual ficava iluminado ao tocá-las. Eu podia pular, andar e mergulhar naquela almofada, que ao mesmo tempo era como que um rio de vinho. Assim, eu podia beber do vinho do rio, Espírito Santo, e me embriagar, pois era doce ao meu paladar. Leia Efésios 5,18. Naquele momento,
O meu espírito chorava de alegria, sorria, dava gargalhada em virtude do vinho. Eu sentia refrigério, consolo, mansidão, paz, leveza, como uma pena guiada pelo vento do Espírito. Então ouvi a voz do Espírito Santo de Deus, que dizia: aos meus filhos, que buscarem a plenitude do meu Espírito, os darei a conhecer e os farei ver espiritualmente este lugar, como você está vendo. A noiva fiel discernirá o que escreve, porque buscará de mim a resposta. O coração do Espírito Santo se abriu, e eu fui conduzida para os andares de luz na parte de cima. Eles tinham formatos arredondados, como se fosse uma grande torre. Então, discerni que estava no pescoço do Espírito Santo de Deus. É muito mistério. Arquibancadas e mais arquibancadas de pedras preciosas, coloridas, ali estavam. O primeiro andar circular tem diamantes e esmeraldas. O segundo andar, diamantes com rubis. O terceiro andar, diamantes com turquesa. O quarto andar tem diamantes com berilo. O quinto andar, esmeralda com pedras em tom azul escuro. E o sexto andar tem pedras roxas com rosa. E infinitos andares e infinitas pedras. Surpreendentemente, muitas dessas pedras são levadas para a terra em forma de dons espirituais. As pessoas recebem das mãos dos anjos e as colocam no coração. O Espírito Santo presenteia seus filhos da terra com as pedras preciosas do seu pescoço pleno. Assim, os dons espirituais são revelados aos seus filhos em forma de pedras preciosas, sendo que cada qual tem o seu valor e importância no reino espiritual. Cada pedra, dom espiritual, é lacrada e selada pelo anel de Jesus. Nela está escrito o nome do receptor da terra. Medita em 1 Coríntios 12, 11. Vi em dado momento que algumas pedras retornavam da terra aos seus respectivos locais de origem. E o Espírito Santo me disse que isso ocorre quando o profeta rejeita o dom, quando tem medo de revelá-lo ou ignora o recado do Espírito Santo. E disse o Senhor: a fonte das pedras preciosas se renova a cada manhã. Buscai aprender mais de mim. Aleluias. 3 portas se abriram na banda do Oriente. O meu espírito foi arrebatado até outra dimensão do céu. E eu vi, à frente de cada porta, 3 anjos, cujos nomes eram em hebraico celestial. As vestes do anjo que estava em frente à primeira porta ao oriente da banda do Oriente eram brancas e longas. Tinha ele um cinturão largo na cor lilás e o tecido era muito brilho. Os tecidos celestiais são especiais e diferentes da terra, com brilhos magníficos. Ele tinha braceletes preciosos, também na cor lilás, e sandálias trançadas até os joelhos. Seus cabelos ruivos, que ao movimentá-los, eram nítido o brilho da realeza como o brilhar de pequenas pedras de cristais. Aquele anjo tinha no pescoço uma grande chave para entregar a mim, ao me mostrar a porta já aberta. Um outro anjo que estava mais próximo a mim foi encarregado de me levar até aquela porta ao oriente. Então, percebi que as minhas vestes de noiva de Jesus estavam lilás, numa espécie de tecido brilhoso. Eu tinha sapatos de diamante, meus cabelos estavam encaracolados e com um penteado adornado com enfeites também de diamantes. Na porta ao oriente, Palácio das Nações, sala do governo. Ao chegar próximo ao anjo de braceletes na cor lilás, ele me entregou a chave daquela porta. Embora a porta já estivesse cerca de 80% aberta, eu tive que acionar a chave na fechadura da mesma, como forma de identificação. Havia no piso da porta uma tela, como que de um computador,
que colheria informações do andar da noiva. Além da identificação do andar da noiva, eu, na representação figurativa da mesma, tive que dizer, como senha de identificação da voz da noiva, a seguinte frase: eu sou do meu amado, e ele é meu. A sua bandeira sobre mim é o amor, e o meu amado reina. Após dizer a senha e ser reconhecida a minha voz, desceu do alto daquela porta uma grande bandeira de avivamento, abrindo-se totalmente, e eu entrei. Logo, percebi que eu estava na Sala das Nações, que é interligada à Sala do Governo. Um anjo ajeitou nos meus ombros uma capa. O Espírito Santo, naquele momento, levou o meu espírito a discernir que aquela grande bandeira do avivamento tinha ligação com a bandeira do Brasil, avivado pelo Espírito Santo. Entrei pela imensa Sala das Nações e, ao caminhar, percebi que o piso era formado por blocos de ouro transparente nas laterais e haviam bandeiras coloridas diversificadas e mescladas entre si. Era uma sala muito grande, a perder de vista. Ao lado de cada bandeira há um ser celestial que cuida delas, sendo que cada bandeira tem ligação com os diversos ministérios de Jesus, igrejas no Brasil e no mundo. Depois de passar pelas bandeiras na Sala das Nações, eu fui levada para outra repartição daquele palácio, onde havia uma pequena mesa redonda de cristal ao meio de duas outras mesas semicirculares, também de cristal, de modo que havia um vão entre elas, de um lado e de outro. Um vão de acesso ao meio, onde estava a primeira mesa, a pequena. Em ambas as mesas, eu pude perceber como que microcomputadores pessoais embutidos para cada representante dos líderes ali assentado, dentre os quais estavam 70 líderes do exército do céu, 70 na plenitude dos números de Deus. Eles foram convocados por Deus para fazerem parte da Assembleia Celestial do Avivamento. Entre os líderes representantes daquela Assembleia solene estavam os 24 anciões, de vestes brancas, bordadas em fios de ouro, sendo que todos os representantes exerciam cada qual suas funções hierarquicamente. E naquela Assembleia solene celestial estava sendo votado e aprovado diversos locais terrestres, onde o grande e último avivamento se expandiria. Cada representante líder recebia mapas estratégicos de atuação de anjos nos diversos cantos da terra. Havia mapas territoriais e espaciais, e sobre a pequena mesa de cristal, que ficava no meio do salão, foi colocado um grande mapa mundial, que após ser esticado, ficou como que uma grande tela de imagem de um computador, ou seja, o rolo era portátil, porém computadorizado. Então notei que pontos de luz de fogo se acendiam no mapa mundial, à medida que o anjo líder da Assembleia Celestial do Avivamento tocava com seu dedo indicador. E muita ênfase era dada por ele ao tocar no mapa do Brasil. O mais interessante foi quando ele tocou a região central do Brasil, abrangendo o Triângulo Mineiro. Imediatamente, as chamas ficaram mais fortes e se espalharam, e a chama dos outros lugares do Brasil aumentaram de tamanho, como em Rondônia, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e outros. Pequenas luzes naquele mapa se acenderam por todo o Brasil, o pé direito do avivamento, como disse o Senhor. E de repente, uma grande explosão de avivamento aconteceu nas regiões litorâneas da região sudeste do Brasil, alcançando maior intensidade de chamas do fogo do avivamento no estado do Espírito Santo. E assim, grandes explosões do avivamento alcançavam o Oceano Atlântico, sendo faíscas de fogo lançado à distância por todo o mundo, acentuando-se uma grande chama do avivamento na Europa, o coração do avivamento, como disse o Senhor. E tudo é profético, mas acontecerá rapidamente. Enquanto o ancião líder ia mostrando as chamas do avivamento no mapa mundial, os demais componentes da Assembleia do Avivamento iam recebendo as informações em seus respectivos dialetos celestiais, podendo ao mesmo tempo ver as chamas se acenderem no mapa mundial,
através das telas computadorizadas que havia sobre as mesas. E assim, planos e estratégias sobre o avivamento foram detalhadamente traçados no céu. E em dado momento, o anjo líder ancião disse: o carro-chefe do avivamento é a santificação. Deus é lealdade e justiça. Ele não negocia com pecado. E sem santificação do povo de Deus, não há avivamento. Leia 1 Tessalonicenses 5:23. Vi também que naquela assembleia no céu, os líderes ligados à justiça recebiam instruções legalistas do reino para combater a injustiça. Os anjos do exército da justiça do reino dos céus foram designados para proteger os guerreiros estrategistas da terra na realização de atos proféticos. Assim, vi filhos, profetas e guerreiros de Deus se posicionando em frente ao estabelecimento da justiça brasileira, como judiciários, ministérios públicos, assembleias legislativas, palácio de governadores, embaixadas, delegacias, entre outros. Entre os estrategistas terrestres, diversos atos e votos eram feitos, entre eles o hastear simbólico de bandeira do avivamento, marchas proféticas, toques de chofar, oração e choro vestido de pano de saco, veja Esther 4, 3, 4, voto de Nazireu, Juízes 13, 5, Mateus 11, 18, voto de cabeças raspadas, Atos 18, 18, Atos 21, 23, 26, entre outros. Sendo que cada grupo estrategista da terra, o Espírito Santo de Deus, testificará os votos e os atos proféticos a serem realizados. Medite também em Juízes 7, 19. Aleluia, glória a Deus. Assembleia Celestial do Avivamento, uma assembleia solene. Embora aquele salão já fosse bastante iluminado, todos os componentes da Assembleia Celestial ali reunidos pararam repentinamente suas atividades, pois começou a trovejar e a relampear, ocasionando o aumento da claridade. Foi quando eu vi chegando uma luz extremamente forte naquele salão, e imediatamente todos os que ali estavam se prostraram de joelhos em reverência à santidade do grande Eu Sou, Deus. Havia muita luz por onde o grande Eu Sou caminhava, e um arco reluzente nas cores do arco celeste de onde ele vinha. E todos os anjos ali ficaram cheios da sua glória, sendo que a muitos era dispensado maior intensidade de luz e poder, de acordo com a missão designada pelo Senhor dos Senhores, o grande Eu Sou. E o arcanjo Miguel, autorizado por ele, condecorava com estrelas e brasões de honra aqueles anjos líderes do avivamento. Depois disso, eu vi que, representando a noiva de Jesus, eu me encontrava sentada num assento real, observando o que acontecia naquela Assembleia Celestial do Avivamento. Em dado momento, ao presenciar do outro lado o brilho forte do trono de Jesus em seu resplendor celeste, o meu coração de noiva começou a palpitar e os meus olhos saíram muitas lágrimas. Um anjo trouxe para mim um lenço branco que, de tanto eu chorar, ficou molhado. Era choro de saudade, pois naquele momento eu queria correr para o local onde estava a luz brilhante do trono de Jesus. Inconformada, eu queria estar com ele e jamais deixá-lo. Porém, o anjo ao meu lado disse: acalma-te, aguarda só mais um pouco de tempo. E então, aquele anjo pegou o lenço encharcado pelas minhas lágrimas de noiva e pediu permissão a 3 autoridades angelicais que ali estavam para levá-lo até o noivo rei que estava sentado no trono. E nele estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Apocalipse 22, 3. Ao pegar o lenço com lágrimas da noiva, o noivo Jesus bradou: amada minha, pomba minha, eu a amo. E assim,
com voz de trovão, ordenou que fosse lido o edital do livro do rei. Então, um anjo de veste listrada, vermelha e prateada, de calça afofada, com um chapéu contendo uma pena prateada de águia, leu o edital que estava no rolo, dizendo: finalizar-se-á as 70 semanas de Daniel. Os tempos longínquos se passaram. Eis aí o dia aceitável do Senhor. Ide, avivai, batalhai, filhos de Deus. Passai as vossas foices e colheis os trigos que já estão maduros. Ampliai os vossos celeiros, enchei-vos todos do azeite do Espírito Santo. Eis o tempo da colheita, tempo de amassar as uvas no lagar, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todos os presentes naquela Assembleia Celestial do Avivamento diziam: Amém. E os 4 seres viventes ao redor do trono de Deus e do Cordeiro diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Aleluias. Então, os 70 representantes líderes do exército do céu, presentes naquela Assembleia Celestial do Avivamento, começaram um grande louvor de adoração ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E os outros anjos entraram na sala dançando e exaltando ao Senhor. E de cabeça um pouco baixa, por ter receio de erguê-la, a noiva observava os acontecimentos atentamente. Ela se sentia acuada, pois temia a reação do mundo terrestre. Cantares 2:14. Mas o anjo que estava ao seu lado a exortou, dizendo: precisas confiar e guerrear. Todos os eleitos precisam se posicionar. Não estás só. Tens o Espírito Santo Consolador. Ele conduz e direcionará todo o avivamento. Apenas se santifique, noiva. Sede fiel e obediente, e alcançarás a abastança do reino celeste. A noiva é levada ao aposento real. Ainda inconformada por estar distante do seu amado noivo, a noiva se levantou e caminhou para outro lado do reino. Então, parou diante de uma porta de ouro que estava fechada. Ela olhou para o anjo que a acompanhava e perguntou se podia entrar. Ao entrar, viu um grande e luxuoso aposento real. Haviam estofados acetinados em tons de ouro, almofadas macias e veludadas, tudo maravilhosamente decorado. Então, como noiva, eu deitei nos aposentos do rei e descansei. Ao olhar para o teto, vi que o local arredondado, onde eu estava deitada, começou a girar no sentido anti-horário e depois no sentido horário, como um grande relógio de Deus na plenitude do tempo. Então eu ouvi: sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E após parar de girar, foram colocados sobre as vestes verdes e esmeralda da noiva, que foi trocada, mais 3 mantos acetinados nas cores prata, vermelha e verde. E ao sair dali, a noiva foi conduzida por um corredor de luzes acesas. Passei por vários músicos do céu com seus instrumentos, e todos estavam de vestes brancas. E vi também corais de remidos cantando, todos também de vestes brancas. E novamente as vestes da noiva foram trocadas, mas agora por vestes de rainha, e na sua cabeça havia uma coroa de diamante. E além desta coroa de diamante, as suas vestes eram em tons grenás, bordada em ouro e muitas joias preciosas também. Ela tinha como anéis, colares, seus sapatos eram de ouro. Ela estava toda adornada. Meu Deus, é fantasticamente incrível o que vejo. Quem é essa que sobe do deserto como colunas de fumaça, perfumada de mirra, de incenso e de toda sorte de pós aromáticos? Cantares 3:6.
E assim, à plenitude do tempo de Deus, fui levada como noiva rainha à sala do banquete celeste. Levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim era o amor. Cantares 2, 4. Ao caminhar, vi uma porta redonda que se abria ao meio, formando duas bandas. A abertura era automática, embora houvesse um ser celestial guardião responsável para indicar a abertura da mesma. Vi que havia na sala do banquete vários seres de brancos, preparando os talheres de prata, os jarros de cristais e as taças em tons de ouro. Tudo lindíssimo e muito limpo. As toalhas eram brancas e bordadas em fios de ouro. Cada talher e guardanapo tinha o nome do convidado gravado. Havia muita ordem e muito brilho. Um coral de crianças, todos de vestes brancas, cantavam na lateral, exaltando o Rei Jesus. A noiva rainha, admirada, parou para ouvir a adoração daquelas crianças. Depois, vi que uma janela se abriu e eu podia ver o firmamento, e as estrelas brilhantes de longe acenavam vida. Senti naquele momento um desejo imenso de ir até aquelas estrelas brilhantes, pois eu sabia que naquele instante haveria novos palácios, os quais eu iria desfrutar como esposa do Rei Jesus, juntamente com ele. Porém, o anjo do Senhor me disse que aquele não era o momento de irmos até aquelas estrelas. Então, o anjo do Senhor me conduziu a outra porta transparente que se abriu quando pisei na entrada dela, e em minha presença novamente foi identificada através de um sensor automático. Também fui levada pelo anjo de Deus ao jardim interno do Palácio Real. Havia uma brisa que vinha direto das águas do Rio da Vida, a qual pairava naquele lugar, e eu sentia um cheiro suave e aromático. Haviam flores que eram nutridas pelo orvalho da manhã, vinda do trono de Deus. Elas bailavam e sorriam para mim. Essas flores são cultivadas no viveiro do rei, em uma terra fofa e macia, onde, tipificando vidas, as encontrei em germinação e até sendo frutíferas. São raras e sabem adorar o Criador. Neste viveiro, um anjo ancião responsável por cuidar delas estavam ali. Então, aquele ancião me deu um ramalhete de flores coloridas, que ao tocá-las, elas se movimentavam bailando e brincando comigo, demonstrando alegria com a minha presença. Eu também comecei a tocá-las e a cuidar delas. Fiquei muito admirada. Sentia alegria e paz. Era como um descanso para mim estar naquele jardim real. E daquele viveiro podia-se ir para outros lugares no reino celestial. Em seguida, o anjo me conduziu a uma carruagem de ouro com 4 cavalos brancos. Ele me disse que era o momento de retornar à terra, pois o sino, já havia bailado. E assim, o meu espírito, que estava arrebatado aos céus, retornou às dimensões terrestres. Depois, em um outro dia, eu fui levada também em outro jardim interno do reino, e vi flores que cantavam. Cantares 8,13 diz: Ó tu, que habita nos jardins, para a tua voz os companheiros atentam, faze-me, pois, também ouvir. Eu chorava, certo dia, ao relembrar dos arrebatamentos ao terceiro céu, e dizia: Senhor, eu quero acariciar tua face. Ao mesmo tempo que eu chorava em espírito, eu ninava o meu filho que dormia. Foi quando vi um anjo que estava sentado na cama ao lado, e ele me mostrou um mapa de um dos palácios do reino de Deus, e no meio do mapa havia um ponto de luz vermelho. O anjo me disse: foi-me dada a ordem para levá-la a este lugar, apontando o dedo
para o ponto de luz vermelha do mapa. Então, o meu espírito foi arrebatado até uma sala redonda composta por um jardim interno. Havia muitas plantas raras, inclusive algumas parecidas com orquídeas. O teto era aberto e eu ouvi o cântico dos anjos que adoravam a Deus, e os 4 seres viventes sobrevoavam em círculo adorando diante do trono o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E quão grande era o resplandor da luz do trono de Deus naquele palácio real. As plantas daquele jardim interno não precisam de sol, pois do teto emana a luz do sol da justiça. Apocalipse 22:5 diz: e ali não haverá mais noite, porque o Senhor Deus o alumia e reinarão para todo sempre. Havia naquele jardim interno daquele palácio um outro anjo ancião, cujas vestes eram brancas, e sua capa na cor branca continha bordados em fios de ouro. Ele me abraçou enquanto me mostrava as flores daquele jardim interno. E vi então que ao tocar as plantas com seu dedo indicador, do seu dedo ascendia uma luz fluorescente que revigorava as plantas. Elas se alegravam e começavam a dançar como forma de adoração. E o interessante é que elas falavam em línguas estranhas. Era um linguajar específico, porém conhecido no céu. A terra daquele jardim era misturada com pó de ouro. Abaixei-me para tocar a terra. Foi então que vi pequenos seres vestidos de vestes de cor azul claro, os quais têm semelhança com os humanos, porém têm asas. E havia um líder que comandava um exército daqueles pequeninos seres, cerca de 7 centímetros, com asas. Enquanto os pequeninos seres trabalhavam, havia um tumulto de voz no linguajar deles. E em dado momento, foi-me entregue uma porção pequenina de mel, produzida por eles, sendo que o néctar foi retirado daquelas plantas daquele jardim. Então, o anjo ancião que cuida do jardim interno celestial me disse que daquelas plantas eram retiradas essências para a cura do câncer. Dali são dadas ordens para que nas mãos dos profetas de Deus esteja a cura do câncer, que ao impor as mãos em nome de Jesus. E se não forem dadas em ordens, nada acontece. Eu me maravilhava com tudo que ouvia e via. A sensação triunfante de estar tão perto de Deus me tocava profundamente. Bastava olhar para o alto, ver os anjos e apreciar os seus cantos que exaltam o meu Redentor. Havia entre aquelas plantas uma planta maior, no formato esférico, contendo sementes esbranquiçadas como algodão. Lembrou a flor do campo, conhecida como dente de leão, que ao assoprá-la pode-se ver o vento levar. O vento impetuoso soprou aquelas 2 plantas, de forma que as sementes grudavam em minhas vestes brancas, brilhando como prata. Em seguida, se soltava e grudava novamente, sorrindo e brincando comigo, como se tivesse intimidade. Tinham essas plantas órgãos dos sentidos e um linguajar celestial específico que me deixava deslumbrada. Depois, percebi que alguns pequenos seres viventes esverdeados que estavam sobre algumas folhagens começaram a tocar pequeninos instrumentos. Eles faziam parte de uma orquestra celestial. Enquanto tocavam, as plantas dançavam como forma de adoração a Deus. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Salmo 156. Ao ouvir o som da orquestra formada por seres pequeninos, eu deitei sobre o piso daquela sala celestial para descansar. Então, o anjo ancião me disse: veja nos ares aqueles cavaleiros guerreiros. Você os lidera, e toda vez que retorna de uma batalha, o seu espírito é arrebatado até aqui, nesse jardim interno do palácio de Deus. Aqui você descansa e revigora suas forças. Entendi o porquê que no mundo terreno eu gosto tanto de plantas ornamentais. Aleluias! Santo, santo, santo é o Senhor. A noiva fiel
está sendo preparada para guerrear com novas armas espirituais.